vida. Exatamente. Ou então lá o gato da Alice no País das Maravilhas. Eu adoro aquela parte. Onde você quer ir? Ah, não sei. Então, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, quando eu atendo, a primeira coisa que eu pergunto, o sonho. Quando a pessoa não sabe, o que é muito comum, eu estimulo com perguntas. Né? Eu faço perguntas. Sim, tenho perguntas. Aí eu tenho perguntas, tenho formulários onde você a pessoa. Trabalha com perfil também? Sim, na realidade hoje eu fui criando mesmo, porque eu fui identificando, porque tem uma questão cultural, né? Aqui a gente está no Espírito Santo. A grande parcela das pessoas que eu já atendi aqui, exatamente. Então, mulheres e homens são coisas completamente diferentes. Então, assim, tem uma série de fatores. Mas aí eu criei o quê? Vários formulários onde a pessoa começa a se perguntar. Então, inclusive meio que forço, né? Eu falei assim, você precisa tirar, nem que seja 2 minutos. Eu nunca falo 30 minutos, 10 minutos, não. Tira 2 minutinhos, não precisa responder o formulário na hora, não precisa. Você só leia o formulário, para e pensa na tua resposta. Porque isso vai estimulando a pessoa a olhar para dentro dela. Porque a gente vive num mundo tão louco, com celular o tempo todo. Trabalho, né? Filho, ainda mais mulher. Filho, menino, casa, trabalho e marido. E um monte de coisa. E ter que administrar. Muitas vezes junto. Exatamente. A ter que administrar isso, fica aquele monte de pratinho. Então, a mulher, ou seja lá, né, a pessoa, ela não para olhar para si. E onde é muito danoso hoje em dia, por exemplo, as redes sociais, porque ela está muito olhando para o outro. Então, o que ela espelha no outro aquilo que ela gostaria, mas ela mesma não sabe. Vou fazer 2 perguntas. Você acha que as pessoas, elas querem muito mostrar, o Espírito Santo, vou falar aqui Espírito Santo pelo que eu vejo, né? Eu já estudo muito, faço muito curso, converso com muita gente, sou muito curiosa. Meu pai sempre me ensinou que a curiosidade leva ao aprendizado, né? A dúvida leva ao aprendizado. E o que eu identifico é que as pessoas têm alguns conceitos do tipo, para que eu seja reconhecida como um bom profissional, eu tenho que ter um carro muito bom para chegar no cliente. Aqui no Espírito Santo. Até porque em São Paulo todo mundo vai de metrô, né? Então eu faço auditoria em São Paulo, eu pego o metrô do hotel ou vou de Uber. Aqui não. Aqui você tem que ter um Mercedes, você tem que ter um BMW, você tem que ter 2 carros, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então você tem que... Morar em X lugar. Existe um rótulo financeiro que as pessoas querem enxergar, que não necessariamente é verdadeiro. Isso é uma pergunta que eu queria te fazer. Se você vê que as pessoas realmente fazem isso por uma questão de que o outro precisa ver você daquele jeito. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é se essa psicologia realmente existe aqui no nosso meio. Espírito Santo, claro que outros estados também pode ser, mas aqui onde a gente vive. E o segundo que eu queria te perguntar, Dani, você verifica que as pessoas não estão fazendo planejamento de família quando se trata da psicologia, levando em consideração a educação financeira e a psicologia econômica? E aí vou te justificar por que a segunda pergunta. Porque as pessoas levam muito assim, o que a Carla quer, onde a Carla quer chegar, mas aonde a Carla, o Marcelo e os filhos querem chegar. Aonde a gente quer viver, nós em conjunto família. Porque os filhos vão vazar, né? Minha mãe sempre falou isso e não é mentira. Os filhos vazam, filho. Você cria filho pro mundo, né? Verdade. Ele vai ficar com você de babá pro resto da vida, né? Então, o que a gente quer pra gente como família? Você vive... Porque quando você não trabalha de plano de família, a minha visão é que vai dar errado. Assim, eu não sou da sua área, assim, minha visão é errada. Porque eu vou querer ir pra cá, de repente, ou eu vou ter que convencer essa pessoa a vir comigo, e aí já começa um probleminha psicológico aqui, conjugal. Às vezes a pessoa quer vir pra cá, ou a gente vai se separar, ou eu vou ter que ceder. Você enfrenta isso? Muito, muito. Eu falo assim, tem marido que ou vai me amar ou vai me odiar. A primeira pergunta em relação à questão cultural que a gente tem aqui. Eu já passei por 3 estados diferentes e eu tenho familiares de vários... Você tem o sotaque carioca. Eu sou carioca, morei em Minas e agora moro aqui já há 18 anos. Cara, aqui a gente tem uma questão de carro e eu te falo que foi um desafio para mim, porque eu não tenho carro, não pretendo ter carro e nem posso dirigir. E aí o povo ficava lá atrás falando, mas você nem carro não tem, educadora financeira. É verdade. Aí eu falei, me pergunta. Não, eu passei por isso, com primeiro. cliente. Que eu chegava de bis no cliente e eu falava assim, bis? Eu sempre falo assim, você já me perguntou se eu quero, se eu sei dirigir, se eu tenho carteira e se eu quero? Primeiro a gente pergunta.
Não adianta você colocar pra mim... Esses rótulos capixabas, eles são esquisitos, né? Muito. Você que morou em Minas, você que morou no Rio. Eu falo assim, gente, fica a dica, né? Cara, eu vou pra cliente, às vezes o cliente nem sabe que carro eu tô. Porque primeira vez eu nem sei se eu... Às vezes eu vou até de Uber. Então, assim, a evolução, Dani, e é muito importante isso que você falou. Eu mencionei o carro porque eu ouço isso muito. De contadores, colegas contadores. A evolução financeira é natural. E, porra, qual o problema se eu tiver um BMW, uma Mercedes zero? Mas o que eu tô aqui te perguntando eu preciso ter isso para poder ser bem vista como um profissional gabaritado? Não. Ou seja, o profissional gabaritado tá ligado ao dinheiro que ele tem ou tá ligado ao sucesso profissional, que nem sempre tá ligado ao sucesso financeiro? Uma coisa que eu sempre falo, se o povo fosse me pegar como exemplo em termos de ver coisas assim muito elaboradas, tá fugido, tem cara de pobre. Nós somos duas, assim, quando a gente chega na loja, se eu entrar na Animal, a menina já olha pra mim assim, ó. Porque, primeiro, o salto eu só uso pra trabalhar, filho. Se eu tiver que sair de casa, vai ser sempre de sandália, rasteirinha e chinelo de dedo. Então, quando eu entrar na loja, se a mulher olhar pra mim, não me deu bem. Sinceramente, vai perder um pouco. Sim. E você falou uma coisa certa. Se a pessoa olhar pra gente, às vezes vai achar assim, pô, essa pessoa é esculhambada. Exato, e não sabe muita coisa, nem tem tanto conhecimento e tal. Aí, quando eu coloco a roupa assim de contadora, eu fico fingindo. Eu falo assim, agora eu tô vestida de contadora. Eu falo isso também. Incorporei carlatagem. Exatamente. Mas no dia a dia, assim, o que eu sempre falo? Você tem que ter a vida que cabe para você. Se você quer morar em frente à praia, ter uma BMW, tudo, você tem que ter dinheiro para pagar. Estão vindo aí, né, gente? De papo. Você vai planejar e você vai comprar e vai honrar com isso. Principalmente e não tem problema, né, Dani? Não tem zero. Nenhum. Se isso é o que te motiva, até porque tem várias questões. Por exemplo, homens. Quando é pequenininho, lá brincando com o carrinho, às vezes o desejo dele é ter aquele carrão e tudo mais. E tudo bem, vai trabalhar homem pra carro e TV. Caramba. Adora carro e TV. Então. Quanto maior a TV, melhor. Exato. E picar com o controle remoto na mão. Exatamente. E não tem problema. Só tem que planejar e entender que vai ter que trabalhar muito. O que não dá, Carla? É você ir lá, parcelar aquilo em 200 mil vezes e aí você não paga. Com juros altíssimos. Muito, você não paga. E ainda fala assim, devo, não nego, pago quando puder. A gente ouve muito isso, né? Mas eu falei isso no Instagram semana passada. Isso é um absurdo. Se você é empreendedor, você não pode fazer uma coisa dessa que você está atrapalhando a cadeia produtiva do país. Não pode nem pensar assim, né? Não, de jeito nenhum. Mas as pessoas pensam porque isso é uma autojustificativa. Verdade. Isso é uma autojustificativa. Então, beleza, sem problema. Você quer ter a BMW? Pague por ela. Você quer ter uma vida simples? Maravilhoso.